Hoje é quarta-feira da oitava da Páscoa, dia 3 de abril do ano do Senhor de 2024. E o evangelho desse dia é de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. A graça de Cristo ressuscitado se prolonga na ação da comunidade dos discípulos, cujo bem mais precioso é o próprio Senhor, a quem eles sentem pertencer. Pedro e João, subindo ao templo, na Porta Formosa, se depararam com um aleijado de nascença que suplicava por esmola. Pedro, olhando nos olhos dele, disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." Unidos profundamente a Jesus Cristo,
os apóstolos podem dar nova vida às pessoas que eles encontram. Por isso o texto dos Atos dos Apóstolos diz que o coxo deu um pulo, ficou em pé e começou a andar. Através da comunidade dos discípulos, Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, continua a agir e a curar as pessoas de tantos males. O relato dos discípulos de Emaús, que é o trecho do nosso evangelho de hoje, é uma das páginas mais belas dos evangelhos. Como escrevemos no domingo da ressurreição do Senhor, a narração é a narração de uma Páscoa, melhor dizendo, o relato dos discípulos de Emaús. A relação de uma Páscoa. A Páscoa dos discípulos a caminho de sua cidade de origem. Não há situação humana em que o Senhor não se faça presente. Talvez as situações de frustração e de decepção sejam as mais difíceis, as que impedem de reconhecer que o Senhor está efetivamente presente. Parece ser bem o caso no relato dos discípulos de Emaús. A tristeza e a frustração aparecem nos olhos deles. O olhar, diz o ditado popular, diz mais do que 1000 palavras. Os discípulos, diz o nosso texto, estavam como que cegos. E no início do caminho, eles não puderam reconhecer o Senhor que se pôs a caminhar com eles. Mas, caminhando ao lado de Jesus e se abrindo à escuta do peregrino, eles passam de uma profunda tristeza e frustração à alegria e ao anúncio do ressuscitado. Um disse ao outro: não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e nos explicava as Escrituras? O que permitiu, podemos nos perguntar, o que permitiu essa transformação na vida daqueles 2 discípulos, um dos quais permanece anônimo para o Evangelho? O que permitiu essa passagem foi a presença do Senhor ressuscitado, que se pôs a caminho com eles e os fez percorrer um caminho muito mais longo do que aquele que separava Jerusalém de Emaús, a saber, o caminho através da Escritura. É desse fato que eles, depois que o Senhor partiu o pão com eles e passou, vão se recordar do acontecido no caminho. O caminho, através das Escrituras, preparou os discípulos para abrirem os olhos ao reconhecimento do Senhor no partir do pão. O mesmo acontece ainda hoje na celebração da Eucaristia. Sem reconhecer o Senhor presente na sua palavra e entre o povo reunido para celebrar a Eucaristia, não é possível reconhecê-lo nas espécies do pão e do vinho. Desvincular a palavra, a comunidade da fração do pão, é correr o risco de cair no puro devocionismo, incapaz de transformar a vida e de nos dar, a exemplo dos discípulos de Emaús, uma alegria verdadeira e nos arrancar do isolamento para partilhar a fé de que o Senhor vive com a comunidade dos discípulos. Que Deus nos dê nesse tempo da Páscoa alegria verdadeira, nos dê paz,
nos dê a graça de sairmos de todo e qualquer isolamento para formarmos com os que partilham conosco a mesma fé, o único corpo de Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.